Bom, olá a todos, vim aqui fazer mais um vídeo sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos ler então Mateus capítulo 26, verso 52. Jesus estava aprovando a paz e desaprovando a pena capital nesta passagem, em Mateus capítulo 26, verso de número 52. Bom, quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro desembanhou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus disse a Pedro que guardasse a espada, porque todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Há quem usa esse versículo para defender a paz e opor-se à pena capital, que a Bíblia sustenta em outra parte, lá em Gênesis capítulo 9, verso de número 6. Ora, se Jesus cumpriu realmente o Antigo Testamento, a Torá, então será que ele estava mentindo e desaprovando esse tipo de ensejo? Ele estava pregando a paz e desaprovando a própria pena capital que estava nas Escrituras? Bom, a paz total ou pacifismo não é ensinado nas Escrituras. De fato, Abraão foi abençoado pelo Deus Todo-Poderoso lá em Gênesis capítulo 14, verso de número 19. Depois de se meter numa guerra contra a injustiça, a agressão dos reis que tinha capturado o seu sobrinho Ló. Em Lucas capítulo 3, verso 14, alguns soldados foram até João Batista e lhe perguntaram o que deveria fazer. João não lhe disse que deixasse o exército. De igual modo, Cornélio, em Atos capítulo de número 10, era um centurião e foi chamado de uma pessoa piedosa, no verso de número 2. E as escrituras dizem que o Senhor ouviu as orações de Cornélio, logo no verso de número 4. Sendo ele um centurião, logo então, ele era um homem de guerra e não era um homem pacífico. Quando ele se tornou cristão, Pedro não lhe disse que abandonasse o exército, mas que continuasse ainda no seu ofício. Também em Lucas capítulo 22, do verso 36 ao verso de número 38, Cristo disse que aquele que não tivesse espada deveria vender a sua casa e comprar uma. Os apóstolos responderam dizendo que eles tinham 2 espadas. Jesus disse então, basta. Os apóstolos responderam dizendo que eles tinham 2 espadas e Jesus disse, basta. Em outras palavras, eles não tiveram que se desfazer de suas espadas. Presta atenção. O apóstolo Paulo aceitou a proteção do exército romano para salvar a sua própria vida de agressores injustos, quando ele foi expulso de Roma. Isso está lá nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Com efeito, ele lembrou aos cristãos de Roma que Deus dera a espada à autoridade e que não é sem motivo que ela traz. Isso está em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 4. Quando Jesus retornar à terra, ele virá com seus exércitos dos céus e guerreará contra os reis da terra. Isso você pode ler lá em Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao verso de número 19. Assim, do começo ao fim da Bíblia, está cheia de exemplos de justificação da guerra contra os agressores maus. O que então será que Jesus queria dizer quando mandou que Pedro embainhasse a sua espada? Bom, Pedro estava cometendo 2 erros ao usar a espada. Primeiro, embora a Bíblia permita o uso da espada pelo governo para propósitos civis, está em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 4, ele não endossa o seu uso para finalidades espirituais. A espada é para ser usada pelo Estado, não pela igreja. Segundo, Pedro foi agressivo ao usá-la, não meramente defensivo. A intenção dele era matar, não se defender. A sua vida não estava sendo ameaçada de modo injusta. Ou seja, não foi, de certo, um ato de autodefesa, assim como explica em Êxodo capítulo 22, do verso de número 2. Jesus parece ter endossado o uso civil da espada em defesa própria. Isso você pode ler em Lucas capítulo 22, verso 36, como fez o apóstolo São Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. De igual forma, a pena capital não é proibida nas Escrituras. Pelo contrário, ela foi estabelecida por Deus. Gênesis capítulo 9, verso 6, é claramente afirmado que quem derramar o sangue de alguém terá o seu sangue também derramado. Em Números capítulo 35, do verso de número 31, faz uma afirmação semelhante. No Novo Testamento, Jesus reconheceu que Roma tinha autoridade máxima e submeteu-se a ela. Isso você pode ler em João capítulo 19, do verso de número 11.
O apóstolo Paulo informou aos crentes de Roma que as autoridades que governam são ministros de Deus e que elas possuem a espada da autoridade, ou seja, a capital dada por Deus. Isso você pode ler em Romanos capítulo 13, do verso de número 1 ao verso de número 4. Assim, Jesus de forma alguma proibiu o uso justo da espada por autoridades civis. Ele simplesmente observou que aqueles que vivem de modo agressivo, com frequência, morrem da mesma maneira. Então, você ter uma arma para a sua defesa pessoal é uma coisa. Você ter uma arma para agredir alguém em forma de um ataque, não de uma defesa, aí já é um outro problema. Se você a usa para a defesa, você está se defendendo de um ataque. Se você usa ela para atacar e não para se defender, você está cometendo um crime. Então, na verdade, ali, como foi colocado, Pedro usou a espada simplesmente para agredir e não para defender. E de outra forma, Jesus não precisaria, de forma nenhuma, da defesa dele como homem. Se ele era o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, ele não precisaria desse tipo de defesa, simplesmente desembainhando uma espada para ferir alguém ali. Tá bom? Então, espero que eu tenha tirado essa sua dúvida ali. E no começo do vídeo está dizendo ali que Jesus veio trazer paz ou veio trazer guerra. Ele veio trazer paz, sim. Sendo que a paz que ele trouxe, que aqueles que não se condiziram com as verdades que ele diz, infelizmente foram provocadas ali então uma guerra. E essa guerra, infelizmente, nós levamos ela até hoje, quando pregamos o Evangelho da verdade de Cristo. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Nos vemos então numa próxima aula ali. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu contato aqui no chat aqui, que eu teria o prazer em respondê-lo. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.